Já cumprimento também a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Creio que o Senhor já falou conosco grandemente através dos louvores, mas a palavra do nosso Deus diz em Efésios 3:20 que Ele tem muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, e nessa noite não vai ser diferente. O Senhor vai fazer muito mais daquilo que nós viemos pensando e viemos pedindo. O Senhor há de fazer muito mais, porque assim é o propósito dele. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Estava aqui, aleluia, Jesus, prestando atenção na igreja. Aí não pude deixar de perceber a visita do nosso irmão Leandro, da tua esposa, lembra do casal amado? Aleluias. Papai e mamãe da Giovana, louvado seja Deus. Aleluias. E os demais irmãos, aleluia, Jesus. E eu quero dizer algo para a igreja. Faz uma semana, pastor, que eu estou aqui, não faz ainda, né? Faz alguns dias que eu estou aqui. E do meu jeitinho quietinha, na minha, sem muito estrelismo, mas eu já aprendi a amar esse povo. E quando falamos para a casa do Senhor, já bate aquela alegria de rever os irmãos. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus por isso. Porque não importa se eu estou em São Paulo, não importa se eu estou em Minas, eu aprendi qual bom e suave é que os irmãos vivam em união. Para mim, somos irmãos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, sempre quando você for à casa do Senhor, não importa em qual igreja, com qual irmão, você vai adorar o Senhor. Importa que nós cremos que somos um povo que vamos morar no céu. Amém, queridos? Somos uma família. Louvado seja Deus. Quero já, sem perda de tempo, que a igreja abra as vossas Bíblias em Gênesis 37. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos ver, amados, do 3 ao 7, assim o Senhor me direcionou. Amém, igreja? Aleluias. Gênesis 37, 3 diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Vamos ler o 8. E diz assim: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E a igreja pode se sentar. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu costumo dizer, aleluia, Jesus, eu que pequena sou, neste derrastúbia, neste lugar santo, eu peço a Deus que eu diminua mais ainda, mas que o Senhor possa crescer em mim e falar com a igreja. Quando trazemos uma palavra sobre José na igreja, se a igreja não for composta de um povo espiritual, esta igreja já começa a ter pensamentos ruins, achando que lá vem palavra para atacar o povo. E eu
uma igreja aonde tem pessoas de Deus que tem verdadeiramente o temor de Deus, jamais usará palavras para atacar ninguém. A palavra do nosso Deus é uma palavra que nos dá crescimento. A palavra do nosso Deus é uma palavra que vem para nos dar força, para nos levantar. E se fôssemos dar tema a esta palavra, o Senhor colocou ao meu coração que o tema seria: os humilhados serão exaltados. Uma palavra antiga, uma palavra muito conhecida, porém a minha Bíblia me ensina que ela se renova a cada manhã, e hoje com certeza o Senhor há de trazer algo novo para o meu coração e para o teu coração. Quando o Senhor colocava o tema desta palavra ao meu coração, o Senhor falava: filha, tu hoje vai ali naquele lugar. E quando andar a súbia, você subir naquele lugar santo, você diz ao meu povo que já foi falado aqui: se creres, verás a glória de Deus nesta noite. Se você crer, a partir de hoje, se você der crédito a esta ministração, a esta palavra que veio do trono, o Senhor manda dizendo a súbia para a igreja: hoje a humilhação acaba para a tua vida por Deus. Então, amados, preste atenção, porque eu tenho orado aos 14 anos na caminhada com Deus. E quando o Senhor me levantou como missionária, como pregoeira do teu evangelho, e me deu um pouquinho de sabedoria, que eu não sei nada, mas Ele é que me conduz. E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, a palavra da área súbia que saiu da minha boca, Senhor, esta verdadeiramente há de fazer o que apraz aos corações. A palavra que saiu da minha boca, Senhor, é uma palavra, Pai, que há de sair para a edificação da igreja. A palavra, Senhor, que o Senhor colocar na minha boca, Senhor, que eu venha usar estas palavras para dar vida e não morte. Então, nessa noite, o Senhor me trouxe aqui, dando uma palavra sobre José. Mas essa palavra não há de matar crente. Esta palavra há de ir em contra a sua necessidade, há de fazer o que apraz, há de mudar, há de transformar, há de libertar, e há de te dar força e esperança, que ainda que tu passe por problema, por tribulação, por humilhação, o Senhor, no fim de tudo, Ele vai te exaltar, porque Ele é Deus. A finalidade desta palavra é esta. E entramos nós então na palavra. Quando o Senhor falava comigo sobre José, todos sabem que José é filho de Jacó. Jacó teve José já na sua velhice. E por este fato, Jacó tinha um amor diferenciado para com José. Quando eu começo a ler esta palavra, eu já ministrei várias vezes sobre ela. E todas as vezes que Papai do Céu me direciona, porque eu não trago o que eu quero, da súbia, sou direcionada por Deus. Quando me fazem um convite e fala que eu vou estar com a incumbência de trazer a palavra, amados, o coração começa a tremer. Eu me fecho e ali começo a falar com o Pai: Pai, tu sabes, tu me conheces, que eu realmente de mim nada sei e nada sou, mas o Senhor pode em mim, Senhor, e o Senhor pode me fortalecer. Me direciona. Eu não sei a necessidade da igreja, mas o Senhor sabe. E quem me dá a palavra é o Senhor. Quando eu buscava Deus nesta tarde, tenho várias mensagens, várias ministrações
E falei: Senhor, qual é a palavra? E o Senhor me deu Gênesis 37. Aqui estou e vou entregar aquilo que o Senhor deu. Jacó logo de imediato se alegrou tanto com aquele filho que foi concebido na velhice, e diz a palavra que Jacó, ele fez uma túnica diferenciada. A túnica que Jacó fez para José era uma túnica colorida, e a túnica de seus irmãos era uma túnica convencional. Naquele tempo, o povo daquela época era de costume usar túnica, mas aquele Ananias-Súbia que tinha uma túnica diferenciada, aquele era sacerdote, aquele era diferente, aquele nos dias de hoje teria um grau eclesiástico diferenciado dos demais. Quando Jacó fez aquela túnica, diz a minha Bíblia e a tua Bíblia, que de imediato cresceu ali uma ira, um ciúmes dos seus irmãos para com José. Começou ali. E eu perguntando para o Senhor, o porquê é que o Senhor me dá esta palavra para levar ali na igreja Ebenezer, ali no rebanho do pastor Fernando. Pai, o porquê desta palavra? Falei que Deus me usa para dar vida, não para matar. Quando o Senhor, eu fiz essa pergunta, o Senhor respondeu ao meu coração: porque anda a subir a sua filha, diz aquela igreja, diz aquele rebanho, e através desta palavra, estou eu falando com o meu povo, que neste derrascúbia, nesta noite, neste lugar, vou eu começar a tecer algumas túnicas coloridas, e vou eu começar a vestir crente ali de túnica colorida, porque ali naquele lugar tem um povo que eu vou levantar, mas eu vou levantar é para fazer a diferença, não é para ser igual a todo mundo, não é para vestir túnicas convencionais, vai ser túnicas de sacerdote. E quem quiser acreditar ou não que Deus está dando túnica sacerdotal a crente, em nome de Jesus Cristo, vai tomando posse, porque nós estamos numa campanha meia-noite. Eu vim para cá, como eu disse, quase morria, e eu falei para Deus: Deus, o que é isso? E Ele falou: estou eu quebrando os grilhões, estou eu derraçando de Canaraguaçu, estou eu destruindo toda a ação do diabo contra o meu povo de Minas Gerais, estou eu fazendo algo novo naquela igreja Ebenezer. Vou levantar pessoas ali, usado como ministro, vou levantar pessoas ali, é no milagre, vou levantar pessoas ali, é para fazer a diferença, porque eu sou Canaraguaçu de Canaraguaçu. Papai Jacó tem mais amor, é diferente com José. Deus vai levantar crente nessa igreja, tão diferente. Deus vai exaltar crente nesta igreja de uma maneira tão linda e especial, que aquele que não se deixar ser moldado, tratado por Deus, vai olhar e vai falar: por quê? Por que ela? Por que está acontecendo aquilo com aquele irmãozinho? Por que o irmãozinho está levantando, está prosperando o seu ministério, está angariando mais do que eu ali naquele lugar? Sabe por quê? Porque este deu ouvido à palavra que saiu deste lugar e creu. Foi falado hoje: se crer, verás. Então creia que esta palavra é fiel e verdadeira. Comecei a continuar, fiquei pensando: os pastores aqui estão de testemunho na terra, porque o meu melhor testemunho é no céu.
Espírito Santo começou a revelar a palavra. E dali eu comecei a meditar e Papai do Céu continua falando. Primeiro, vou eu quebrar os grilhões, ali já está fazendo. Começamos o primeiro dia de campanha, meia-noite, como já foi falado, em prol da igreja. Sentíamos algo terrível amarrando até a nossa oração. Estamos no terceiro dia de oração e só brisa. A oração está leve. Já estamos quebrantados. Já estamos sentindo o agir de Deus na vida de pessoas aqui neste Andaraga Sul, é o lugar. Terra Sul e Andaraga. E estamos podendo ver que verdadeiramente Deus está agindo. E vai sim. Queira o adversário ou não, ele traz a existência que não existe por Deus. Ele opera milagre nas nossas vidas porque Ele é Deus. Ele nos exalta no tempo certo, sim, porque Ele é Deus. Continuamos orando e falando com o Senhor, fala conosco. E quando foi me dada a oportunidade, Deus começou a falar na palavra. Os irmãos de José, eles ficaram tão irritados de ver José ser exaltado logo na túnica, que diz a minha Bíblia e a tua Bíblia, o comportamento dos seus irmãos começaram a mudar. Sabe por quê? Porque José tinha um coração limpo. José tinha um coração quebrantado diante de Deus. E infelizmente os seus irmãos não conseguiram ter esse tipo de coração. Quando um crente tem um coração quebrantado, quando o crente se deixou moldar-se por Deus, diz a minha Bíblia e a tua Bíblia, que ele consegue se alegrar com os que se alegram. Se ver o teu irmão ser abençoado, ele é o primeiro a se alegrar. Se ver o seu irmão próspero, ele é o primeiro a se alegrar. Se ver o seu irmão tomar uma posição maior na igreja, ele consegue se alegrar. Os irmãos de José não tinham este coração. E não tendo este coração, tudo aquilo que Deus fazia na vida de José gerava discórdia, gerava ciúmes, gerava inveja. E os seus irmãos iam perecendo por isto, e José, ainda que tratado e passando, havia uma esperança para a vida dele. Os humilhados, José, fique quieto, tem problema não, no fim tu serás exaltado. Glória a Deus. Essa palavra do nosso Deus, aleluia, Jesus, que um determinado tempo, José tinha 17 anos, menino ainda, novo ainda. O Senhor lhe deu um sonho. E este sonho, amados, eu entendo que era um sinal de que Deus iria mudar a vida dele. E eu venho nesta noite trazer esta palavra como um sonho para a tua vida, como um sinal para a tua vida, que neste Terra Súbia, neste lugar, o Senhor está falando aqui aos meus ouvidos, para me dizer a você que está vendo esta palavra, hoje Deus tem propósito de mudar a tua história. Hoje Deus está marcando de coração de crente aqui neste lugar, através desta palavra. Vou eu fazer algo tremendo na tua vida que será notório. Aleluia. 17 anos, coração quebrantado. Quem não tem maldade no coração, eu não tenho maldade, logicamente, eu vou achar que você também não tem maldade para comigo. Porque a minha Bíblia diz que se os meus olhos forem luz, tudo é luz. Mas se os meus olhos forem treva, tudo
é tenebroso. E eu prefiro ficar na luz, porque eu sou luz. O Deus que me chamou é luz. Então os meus olhos, os olhos de Silvia Paula, é luz. Eu não tenho maldade para com ninguém desta igreja e nem da minha igreja, porque eu aprendi a olhar os meus irmãos com os olhos de luz. Mas infelizmente não são todos assim. Tem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos, 30 anos na igreja e continuam olhando as pessoas com os olhos de treva. E sinto em dizer, se assim continuar, a tua vida, o teu mundo será tenebroso. É a palavra. José, ele não tinha maldade. E o Senhor deu um sinal para ele do que iria fazer na vida dele. E o nosso Deus, amado, ele não explica. Se você esperar a explicação de Deus, tu vai ficar perdidinho. Deus não tem que estar explicando. Nós aprendemos através da Bíblia que a palavra de Deus é mistério. Então, quando Deus falar, muitas vezes nós questionamos como vai ser, o que será, sonhei isso, o que foi, derraçúpia. Ainda ontem, Deus que está mudando algo aqui nesta igreja. Teve algo aqui nesta igreja. E eu não ia falar. Mas o Senhor está mandando, então eu falo. Eu tive uma visão aqui neste culto, de imediato. E esta visão começou a me dar dor muito forte no meu peito. Muito forte. Muito forte. E eu aqui olhava em espírito e eu falava, Deus, deixa eu passar mal aqui não, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Passa do teu bálsamo, Deus. Será que eu vou infartar aqui, Deus? O que é isso, Deus? Súbia. Mas logo depois eu senti a presença de um varão enorme aqui no culto, que me pegava pelos meus ombros e saía correndo comigo aqui e falava para mim assim, estou eu quebrando grilhões. Eu já falei isso aqui. Quando terminou o culto, presta atenção, amados, eu não ia falar, é Deus mandando, não está aqui não. Inclusive eu fiz a minha esposa, eu não uso o que eu faço. Eu faço ali sozinho, depois eu falo se eu vou usar não, porque eu tenho que crer que Deus é comigo. Eu tenho que crer que é Deus que está falando na minha boca. E o Senhor está falando aqui. Quando eu desci, ontem, isso foi ontem, eu já estava melhor, porque Deus trabalhou, operou e fez o que Ele tinha que fazer. Teve uma irmã aqui, nesta igreja, que veio até mim e falou para mim assim, sabia de nada, tinha decidido, você foi mistério meu com Deus, não comentei com ninguém. Ela falou, irmã, enquanto você estava pregando, eu olhava para a irmã e eu comecei a passar mal, doía demais meu peito, e eu falava para Deus, Deus, o que está acontecendo? Eu olhar para a irmã, eu sinto dor no peito, está doendo meu peito, eu sentindo aqui a irmã aí. E ela súbia. E essa irmã, na pouca sabedoria, na pouca força dela, ela começou a interceder por mim, não entendeu o mistério? Olha que Deus lindo. E quando ela veio me visitar, me falar no final do culto, ela falou, irmã, não entendi nada. Eu falei, fique em paz, amado. De imediato eu não entendi, depois o Senhor falou que o meu Deus, Ele não é um Deus de confusão. O meu Deus, Ele não é um Deus de embaraço. E na hora que essa irmã me procurou para falar, eu falei, o que será? Aí o Senhor falou, você não sabe, filha? Aí o Senhor abriu a minha mente espiritual. E sabe o que o Senhor me falou? Estou eu levantando os pequeninos desta igreja. Estou eu da Açúcar, da Arábia Sul. Vou começar a passar uns mistérios aqui para aqueles que verdadeiramente querem, porque muitas vezes o Senhor dá e Ele dá coisa grande para crente antigo, mas o crente antigo fica aparecendo lá em Reis, o profeta velho, que já não profetiza mais, que já não tem visão mais, que já não faz mais, que já não ora mais, que já
E ali eu comecei a pensar e falei: Deus, que coisa linda que o Senhor está fazendo. Aleluia, Jesus. Nada, mais nada, fica escondido e oculto aos olhos do nosso Deus. Voltando à palavra, José tinha um coração voltado a Deus. José não tinha temor. José não tinha maldade. E ele contou aos irmãos. Os irmãos, com tanta ira, porque Deus estava já começando a exaltar ele sobre Jacó, mas mesmo assim, os olhos de luz dele, quando nós temos os nossos olhos de luz, quando verdadeiramente Cristo habita em nós, você consegue levar um tapa aqui e virar o outro lado. Você consegue andar na área súbia, saber que estão te maldizendo e chegar até a pessoa e dar um abraço. Você consegue. Quem tem verdadeiramente Cristo no coração consegue. Consegue. Eu já passei cada testemunho nesse meu caminho. E o Senhor foi lapidando o vasinho aqui, foi me ensinando. Por isso que eu prego, para a igreja aprender um pouquinho também. José falou aos meus irmãos: olha, eu tive um sonho. Qual foi o sonho, José? Olha, eu estava ali no campo, atando os meus molhos, e de repente, o meu molho ficou de pé. E vocês com os seus molhos, quando eu fiquei de pé, vocês se inclinaram diante de mim. Era um sinal que Deus iria colocar José por cabeça e não por cauda. E quando Deus me deu essa palavra, o Senhor falou: sabe por que eu que trouxe lá de São Paulo? Sabe por que de Candarái? Teve uma investida maligna no seu trajeto. Sabe por quê? Porque neste lugar estou levantando o crente aqui por cabeça e não por cauda. Chega de ser pisado, chega de ser humilhado, chega de falar: Senhor, é 2, 3, 10, 20 anos na tua presença e é só humilhação, é só problema, é só enfermidade, é só derrota. Chega! O Senhor ouviu o clamor neste lugar e nos enviou como Moisés para falar: diz ao meu povo, sube de Candarái. Aqui eu ouvi a oração deste lugar, e diante deste lugar da oração sou eu. Aleluia! Glória a Deus! Louvado, Aleluia! engrandecido seja o seu nome do Senhor. Deus é maravilha. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus amado, Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele falou, falado está. Quando estavam aqui louvando, adorando ao Senhor, com aquele louvor que nós temos a marca da promessa, e ninguém tem o direito e poder de tirar isso de nós. Eu vi Deus, eu senti Deus, porque eu e você temos a marca da promessa. Glória a Deus! Não há levante, não há calúnia, não há disse-me-disse, não há inveja, não há perseguição que possa tirar isso de nós. Deus selou, selado estamos. Glória a Deus! José, então quero dizer que você agora nós vamos ter que nos inclinar. O que eu acho engraçado, entre aspas, na Bíblia, é que José não questionou, não brigou, não afrontou, não catou ninguém pelo pescoço, não deu um dama de pão. Deus falou que vai fazer, porque eu sou mais eu sou o que eu posso, o negócio é comigo, não vai fazer com você não. Não, José não falou isso. José sequer não falava nada, ele só falava: eu sonhei. Mas logo depois, Deus deu outro sonho a José. Diz que ele estava ali e ele viu o sol, a lua
Deus te chamou, crente. Deus te chamou, crente. Não foi o homem que te chamou, não. Foi o próprio Deus. Aleluia, Deus. Nesse segundo sonho, o papai de José, que era assim com José era o queridinho dele. Mas quando Deus nos exalta, tem promessa de exaltação grande, até aquele da nossa parentela, que é assim conosco, até aquele que senta à mesa conosco, até aquele que bate no nosso ombro e fala: eu te amo, eu te gosto, eu te admiro. Mas quando o Senhor fala: olha, ou eu exaltar mais e mais você, aquele fica: opa, eu? Será? Às vezes é o próprio da nossa casa que faz isso. O próprio da nossa igreja, do nosso serviço, da nossa amizade. Mas o que eu e você tem que fazer é não olhar para isso. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele falou, falado está. O papai de José virou para ele e falou para ele assim: filho, escuta aqui. Agora é eu e tua mãe também? Eu e tua mãe, então agora vamos nos inclinar diante de você? José não brigou, não discutiu, nada. Ele só falou porque ele cria no Deus que estava fazendo aquilo com ele. Estudando a palavra, eu entendi que José, quando ele começou a receber os sinais que Deus ia levantá-lo na terra para fazer a diferença, José tinha 17 anos. Mas quando andava súbito como terra, a José verdadeiramente foi tomar posse desta promessa, foi se tornar rei do Egito. Sabe o que aconteceu? Governador do Egito. Sabe o que aconteceu? José tinha 30 anos. Eu perguntei para Deus: por quê? Se eu respondo tudo, eu preciso que o Senhor me responda, porque eu preciso ler a palavra, eu preciso entender o porquê o Senhor deixou essa palavra para nós ler, para servir de exemplo para mim e para a igreja. Sabe o que Deus me falou? Quero beber tanta água assim, eu não gosto de água. Mas quando a gente está pregando, até a nossa garganta vai subir, que é para você não pregar de como derrasse. Aleluias! Por que, Senhor? Com 17, só com 30. Aí eu aprendi, é novo isso que eu aprendi. Foi hoje que Deus me deu. Já ministrei várias vezes sobre a vida de José, por isso eu falo: Deus renova a cada dia. E Ele fala conforme a necessidade de cada igreja e de cada lugar. Deus falava para mim: José, com 17 anos, filha, ele ainda era um menino. E eu não coloco coisa de muita responsabilidade nas mãos de menino, para me entregar o reino, para me entregar na Anália Sul um chamado ministerial, para me colocar alguém na frente de um trabalho. Este alguém não pode ser menino. E eu falei: Senhor, estou entendendo o mistério. O Senhor falou: então fala para a minha igreja, porque tem alguém ali que pode não entender. Quando Deus falava: eu não entrego algo grande na mão de menino, Ele não estava falando de idade, Ele estava falando de Andanária Sub, Andanária Sou. Ele estava falando de experiência com Deus. Ele estava falando que Ele não entrega coisa grande na mão de meninos na fé. E meninos na fé não é Andanária Sub obrigatoriamente ter 10, 20, 30 anos. Tem pessoas com 17 anos que já é homem na fé, mas tem pessoas com 30, 50, 60 anos que ainda é menino na fé. Não cresce, não progride, não tem experiência com Deus. E quer estar na frente das coisas, e quer ser usado, e quer ser profeta, e quer governar, e quer fazer a diferença. O meu Deus falou da Rassúbia: se tiver menino aqui nesta igreja na fé, se tiver menino negando a Nagasúbia com 50 anos de crente e ainda é menino, o meu Deus diz: se você crê nessa ministração, hoje tu deixa de ser menino e passa a ser adulto na presença do Senhor. Tem que ser adulto. E aí, amados,
Eu fui buscar, através de José, o que é ser adulto na presença do Senhor. Como é que eu chego a ser adulto na presença do Senhor? Quando éramos meninos, fazíamos coisas de meninos, mas depois que nós crescemos, passamos a fazer coisas de adulto na presença do Senhor. Quando eu vejo, amados, é sério, eu sou muito sincero, ando com um povo, cada um diferente do outro, viajo para todo quanto é lugar, falando da palavra de Deus, e me deparo com várias crentes, conduta e direção diferente um do outro. E aí eu começo a analisar. E tem lugar que eu vou e quando eu volto, e que eu fico lá no meu cantinho meditando tudo aquilo que aconteceu, eu começo a falar: Senhor, quantos meninos na fé ainda tem, né? Senhor, tem povo que não cresce, tem povo que não passa da face de menino para adulto nunca na presença de Deus. Quem cresce na presença de Deus não faz mesinha redonda. Quem cresce na presença de Deus não faz grupinho. Quem cresce na presença de Deus, quando alguém vem falar: você viu o pastor? Esse que já cresceu, ele sabe o perigo que é tocar em um pastor. Sabe por quê? Porque o pastor é o anjo da igreja. O pastor é o anjo da igreja, da Naia Súbia. Hoje nós estávamos conversando coisas de Deus, porque na casa de crente eu costumo dizer, na mesa de crente, a minha Bíblia diz: eu não sei a tua, eu creio que a tua é igual a minha, porque aqui tem o povo de Deus. Mas na mesa de crente de Deus diz: a minha Bíblia é para salmodiar. Lindo isso, né? Quando chegava, que hoje não chega mais, parei com isso, irmãs lá em Hortolândia, na minha mesa, e chegava: pastora, você viu fulana? Você viu ciclana? Eu falava: alto lá, na minha mesa, salmodiamos, não contamos derrota e nem falamos mal do nosso próximo, porque eu em particular quero ir para o céu. Na minha casa não, a minha mesa nós salmodiamos. Criei uma criança, uma menina que Deus colocou nas minhas mãos. Com 8 anos de idade se tornou uma missionária. E quando nós estávamos ali na mesa da cozinha estudando a palavra de Deus, eu e essa criança, porque a palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar para que cresça e não desvia. Tem papai e mamãe? Não estava aqui não, olha, é Deus dando. Que acha que criança é para educar depois de moço. Tenta educar teu filho depois de moço, vamos ver se você consegue. É os primeiros passinhos que já tem que ir ensinando. E eu ensinava esta criança, ao qual Deus me deu, uma menininha emprestada, e Deus frisou bem: é emprestada. Te conheço, Silvia Paula, e é só para você instruir, porque não tem papai, não tem mamãe, filha de uma garotinha de 14 anos, jogada pelo mundo, então cuida, porque é a minha missionária futura. Com 8 anos essa criança já pregava. E quando nós estávamos ali estudando a Bíblia, eu e ela, na mesa da minha cozinha, ela me chamava de Baba, e ela ficava Baba, e começava a tremer, 8 aninhos. E eu falava: não brinca que você está no mistério, não brinca com as coisas de Deus, que o Papai do Céu não gosta. Ou você sente ou você não sente. Você não acredita, mas eu estou vendo purpurina descendo aqui sobre nós duas. Ela via os mistérios de Deus daquela criança. Então eu quero dizer que mesa de crente tem mistério. Glória a Deus. Mesa de crente, Naia Súbia, é para falar da Bíblia, é para falar da palavra de Deus, é para orar, é para falar bênção. Não sei como é a palavra na tua casa, não sei como é as mesas redondas que está tendo por aí, mas o meu Deus da Rascunha, Ele me trouxe aqui, é assim que Ele me usa, e eu sou ousada, e eu falo: olha, mas se não estiverem gostando, me perdoa, mas fala com o papai, fala com o papai, ligando na Naia Súbia,
Parei que José recebeu a promessa com 17, mas ele só recebeu com 30. E perguntando ao Senhor o porquê, o Senhor falou que para nós chegarmos na estatura de varão perfeito, nós temos que verdadeiramente pagar preço. Para nós chegarmos a ser lapidado por Deus, para que o Senhor venha verdadeiramente fazer de nós algo diferente, para que o Senhor venha resplandecer o brilho do Espírito Santo na minha e na tua vida, para onde eu chegar, aonde eu plantar a planta dos pés, algo há de acontecer, e aonde der rascúbia, eu colocar as minhas mãos, ser abençoado a um preço a ser pago. Glória a Deus. Qual foi o preço? Senhor, o que foi que aconteceu para José só aos 30 anos? Ele se tornou adulto. E como é que ele fez para se tornar adulto na tua presença? Eu preciso me tornar adulto na tua presença, porque eu não quero viver menino o resto da vida. Primeira coisa, os irmãos arrancaram a túnica de José. Não estou lendo, nem enxergo direito aqui, mas eu quero que depois tu abra a tua Bíblia na tua casa, em Gênesis 37, e confira se Deus está falando ou não. Primeira coisa que fizeram com José, para que ele não chegasse, não tomasse posse da promessa que Deus fez, arrancaram a túnica. E eu perguntei para Deus, por que arrancaram a túnica dele logo de imediato? O Senhor falou assim, porque aquela túnica, ele fazia diferença com aquela túnica. Com aquela túnica, as pessoas teriam que respeitá-lo. Segunda coisa que fizeram a José, tramaram a morte de José. Jogaram ele num buraco, não se contentando, um olhou por outro. Irmãos, viu? Irmãozinhos, vamos matá-lo? Só não matou, porque no meio desse irmão tinha um irmão chamado Rúben. Este ainda tinha o coração voltado a Deus. Eu quero te dizer, dentro das igrejas ainda tem homem e mulher de Deus. Glória a Deus. Dentro da narra súbrica das igrejas ainda tem homem e mulher de Deus, para quando chegar aqueles que ainda são meninos e falar assim, viu, o pastor está errado, a pastora está errada, a missionária está errada, o irmãozinho está errado, mas olha isso, tem mulher e homem de Deus que bate o pé e fala, olha, alto lá, é o meu pastor, é a minha igreja, é o meu irmão em Cristo, é a minha irmã em Cristo, para mim tu não vem não. Está entendendo? Rubem fez isso. Matar José, vocês são malucos? E não deixou. José foi livrado. E quando eu li isso, sabe o que Deus me revelava? Muitas pessoas, vendo que Deus está querendo te levantar ministerialmente, vão querer te matar espiritualmente. Eu não estou lá, ele também não vai. Eu não consegui, ele também não vai. Vigia, crente, em nome de Jesus Cristo. Vigia, crente. Segunda coisa, tentaram matar. Terceira coisa que fizeram ali, para impedir José de herdar a promessa, o chamado que Deus tinha para ele. Diz a palavra que venderam José por 20 moedas. Sabia que tem gente que nos vende por menos que a gente vale? Tem que andar na rascúbia. Danai, canta, quer irmãozinho lá? Vale nada aquilo não. Aquela irmã lá, vale nada, estão nos vendendo. Estão nos vendendo. Mas Deus pagou um preço, amado, um preço caro. Diz a minha Bíblia que não foi com ouro e não foi com prata que ele nos comprou, foi com sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Ninguém dá nada por você, não tem problema não. Deus ele dá e vai te exaltar por Deus. Ei, Deus! Venderam! Não parou por aí. Levaram ele, venderam a Potifar. Diz a minha Bíblia que Potifar pegou José e colocou José para trabalhar para Potifar. Sabe quem era Potifar? Potifar, ele era o maioral
bacana, alguém que vai responder. Eu estou falando isso porque na minha caminhada também tentaram me fazer parar. Na minha caminhada também tentaram me desvalorizar. Na minha sobre a caminhada também tentaram me humilhar. É por isso que eu estou pregando. Não é para te atacar, não. É para falar para você que assim como Deus está me exaltando, vai exaltar José e vai te exaltar porque Ele é Deus. Foi Ele que me chamou, foi Ele que te chamou. Não tem para ninguém não, amado. Só que eu preciso e você precisa ter experiência com Deus para deixar de ser menino e se tornar adulto na presença do Senhor. Potifar, lá no Egito, José foi para lá. Então tentam te jogar no Egito, presta atenção, tentam te jogar no Egito para acabar com o teu ministério. Mas ainda que te joguem no Egito, é no Egito que Deus vai te exaltar porque Ele é Deus. Aleluia, Deus. Aonde você for, não importa, Ele vai te exaltar. É promessa dele, Ele vai te exaltar, diz o meu Deus. Diz a palavra do meu Deus, que Ele começou, já estou terminando, a trabalhar para Potifar. E quando ele entrou na casa de Potifar, triste, imagina, começa a imaginar José, mendigo, desvalorizado. Aleluia. Ele foi lá para a casa de Potifar. Ele deve ter chegado lá como nada vezes nada. Mas chegou lá, diz a minha Bíblia e a tua, que Deus está com ele. Aonde você for, Deus é contigo. Glória a Deus. E chegando lá, ele começou a trabalhar. E diz a minha Bíblia que ali em Potifar, que já era próspero, começou a prosperar muito mais. Aonde você for, eu já profetizo em nome de Jesus Cristo. Foi falado aqui, vendo uma diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E aonde anda na súbia, Deus te mandar, tu há de fazer a diferença, tu há de prosperar em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus. Ele começou a trabalhar para Potifar. E diz que em breve tempo, quando Deus é conosco, amado, é assim, ó. Um derruba, Deus vem e levanta. Um abate, Deus vem e exalta. É coisa linda. Diz que José começou a prosperar demais. Os negócios de Potifar começou a prosperar demais. E diz a minha Bíblia, José começou a ficar bonito e formoso. Pensa. Bonito e formoso. Tem mulher de Deus que se preocupa tanto com a aparência. Tanto com a aparência, homens. Quer ser bonito? Quer ser bonita? Se enche da graça. Se enche da graça. Não tem um homem de Deus cheio da graça de Deus, uma mulher cheia da graça de Deus que é feio. Não, não tem. Se enche da graça de Deus, terra súbia. Esse moço judiado, maltratado, jogado, vendido, caluniado, ficou bonito e próspero. Mas aí, estou terminando. Satanás, que não gosta de viver feliz. Terra súbia, eu ia falar algo aqui, o anjo pôs a mão na minha boca. Esse é o meu anjo. E o Senhor já deu ordem ao anjo, porque eu pedi. Falei, papai, quando eu estiver ministrando na Terra súbia, que eu vou falar alguma coisa que não é da tua vontade, dá ordem ao anjo para pôr a mão, porque eu tenho uma bocona. Dá ordem para Deus, para o anjo pôr a mão. Eu ia falar algo aqui. E o Senhor colocou a mão. Terra súbia, não, terra súbia. Meu Deus disse, não, filho, não precisa disso não. Deixa eu agir, deixa eu trabalhar. Estou trabalhando, estou quebrando. Choro, nenaga, subia, nanaga, sou. Se crente soubesse o perigo que é tocar nos ungidos do Senhor, se crente tivesse ideia do que é lidar com as coisas de Deus, ficava mais esperto, vigiava mais. Tem gente que ora demais, mas não vigia. E a minha Bíblia diz, orai e vigiai. Voltando a palavra,
de Potifar, aquela Jezabel. Para quê? Para fazer José perder aquela confiança, que diz a palavra que Potifar se agradou tanto de José, que deu todos os negócios, se fosse nos dias de hoje, as empresas na mão de José, a casa dele, ele deu na mão de José e falou: José, ó, administra da sua vontade, do seu jeito, eu não quero nem saber. Diz a minha Bíblia que a única coisa que Potifar via era a comida que estava ali, porque o resto era tudo de José, tamanho da confiança. Coisa linda é você poder receber um homem e uma mulher de Deus na tua casa, na Nagasúbia, na tua empresa, na Derrécia, na tua igreja, na Nagasú, e falar: este eu confio, a esta eu confio, porque verdadeiramente tem Deus na vida desta pessoa. O que está difícil, mas ainda tem. Ainda tem. Mulher de Potifar, usada pelo diabo, tentou ali fazer José cair, fazer José pecar, fazer José adulterar. Fui perguntar para o Senhor por quê. Uma das coisas é impedir, fazer ele cair ali, que era para quebrar o chamado dele. Quantos crentes têm chamado grande e bonito de Deus, mas por um rabo de saia, mas por uma noite de prazer, mas por uma baladinha, a Nagasúbia perde tudo aquilo ao qual estava projetado na tua vida. Não sabe esperar e não sabe fugir do mal. Temos que aprender, porque Satanás está travando na vida de crente, para ver crente derrotado. Aleluia. José não era bobo não, ele era cheio de Deus. Ele correu, eu perguntei para Deus o porquê ele teve que passar por isso. O meu Deus falou para mim: eu provei José, filha, de todas as maneiras, e eu tive que provar a conduta de homem também. Homem que é homem, não se deixa envolver com casinho. Homem que é homem, não olha da Nagasúbia com olho de cobiça a ninguém. Homem que é homem da Nagasúbia, respeita. Homem que é homem, é liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Homem que é homem da Nagasúbia, sabe esperar na vontade do Senhor. José correu, se safou, foi caluniado, acabou sendo preso, e ali se deparou com quem? Com o copeiro e com o padeiro. O copeiro e o padeiro teve sonho, e ali falou: por que você está triste? E ele falou: nós tivemos um sonho e não temos entendimento. Diz a palavra do meu Deus que José interpretou o sonho, e o copeiro, verdadeiramente, em 3 dias, copeiro, tu vai voltar a servir o rei. Diz na minha Bíblia que o copeiro e o padeiro, eles denegriram, eles roubaram, eles estavam ali pagando pelos erros dele, mas José não. José ele estava inocente. Ei, ainda que te joguem numa prisão, ainda que falam mal da tua vida, ainda que te caluniam, o meu Deus é Nagasúbia, ele me trouxe aqui e falou: quantos dias da conte de Candaragaçô, os dias, porque vou eu advogar tua causa, vou eu envergonhar aqueles que se levantaram contra a tua vida, porque eu sou. O copeiro em 3 dias foi solto, e o padeiro, a cabeça dele já estava ali pedida pelo rei. Mas o copeiro voltou a servir ao rei, e José depressa chegou e falou: ei, faz menção ao meu nome ao rei, e fala para ele que eu estou aqui inocente.